Boa noite a todos. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Obrigado, Deus, Jesus, nosso anjo de guarda, por termos a grata satisfação de estarmos aqui hoje, conversando um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, que em sua infinita bondade, amor e sabedoria, nos ensinou de forma tão sábia sobre o que precisamos fazer neste mundo que nós nos encontramos para que possamos evoluir, né? Melhorar, para que a gente consiga passar aí, tirar nota boa nesses exames que a gente faz diariamente em nossas vidas. E o capítulo que me coube hoje é o capítulo 15, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. E esse capítulo ele é tão importante, né, porque ele nos chama a responsabilidade daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente precisa exercer. O capítulo, dentre os subtítulos que nele há, nós temos o que é preciso para ser salvo. Aí nós temos a parábola do bom samaritano. Fala-se sobre o maior mandamento e a necessidade da caridade. Por que disso? Por que dessa relação? Segundo Paulo, no caso. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Instruções dos Espíritos, né, em relação ao tema que é fora da caridade não há salvação. É muito interessante porque em todos os momentos de nossa vida a gente se depara com situações que nós somos chamados para exercer essa caridade de Deus, que está estreitamente relacionada com o amor de Deus para conosco. Esse amor supremo, esse amor maravilhoso, esse amor que nos conduz pelos caminhos que precisamos seguir. E que infelizmente a gente não consegue, nem sempre a gente consegue, dada a nossa inferioridade ainda, o nosso processo evolutivo. Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo Ele sabendo das nossas ainda imperfeições, Ele nos dá todas as possibilidades, tudo aquilo que nós precisamos para seguirmos, para que a gente consiga passar por tudo que precisamos. E de diferentes formas, quando Ele aqui esteve fisicamente, Ele nos mostra o que fazer, né? Como fazer. E é interessante que nós lemos as mensagens, em alguns casos vivenciamos, visualizamos, e nem sempre a gente consegue. E daí eu faço um questionamento para nós, né, para nós todos. O que precisamos fazer? O que eu preciso mudar em mim, melhorar em mim, para que eu consiga exercer essa caridade de Deus? Que na realidade é esse amor supremo, esse amor maior, esse amor maravilhoso, incondicional, né? Então, vamos ver parte do que o Evangelho nos traz, porque não daria tempo de a gente falar sobre tudo que há aqui, né? No primeiro item começamos assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Vamos analisar isso. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: vinde, vós que fostes benditos por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor,
Quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vimos sem alojamento e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Essa primeira parte é muito importante, né? E daí, ao contrário, nós temos assim, ó. Então lhes responderam também: Senhor, quando foi que vos vimos ter fome, ter sede, ou sem alojamento, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhe responderá: eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas assistências a um desses mais pequenos, deixastes de as dar a mim mesmo. Nós sabemos que Jesus, naquele momento, nas diversas passagens, ele falava por uma linguagem figurada, utilizava-se de parábolas, porque a sociedade naquele momento, ela precisava em alguns momentos, de questões mais materiais, mais palpáveis, de acordo com o nível de evolução que aqueles nossos irmãos possuíam naquele momento. Talvez muitos de nós não sabemos, né? Então, estes irão no suplício eterno e os justos na vida eterna. Isso está em São Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46. Aí no item 2 tem a sequência assim, ó. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, né, doutor da época, disse-lhe para o tentar, né, o provocar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus disse-lhe: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, que é natural, né, ele queria parecer que era justo, disse a Jesus então: e quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe. Aí ele utiliza da parábola do bom samaritano, né, que todos nós com certeza já ouvimos em vários momentos da nossa vida. E nunca é demais relembrá-la e refletir um pouquinho mais sobre ela, né? Aí, da parábola do bom samaritano, eu vou utilizar a releitura, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas desse livro aqui, Parábolas Evangélicas, por Rodolfo Caligares, que traz uma reflexão muito importante à luz também do Espiritismo. E daí, a parábola é a seguinte: certa vez, estando Jesus a ensinar, eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o experimentar, né? Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus então responde: que está escrito na lei, como nós acabamos de ver no Evangelho. Como é que lês? Tornou ele. E então ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo, né? Respondeste bem, Jesus disse, faz isto e viverás. Mas ele, querendo justificar, aí ele fala novamente: quem é o meu próximo? E então Jesus toma a palavra e disse, né? Um homem, aí já vem a parábola, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto. Casualmente, descia um sacerdote, todos nós sabemos, pelo mesmo caminho. Viu e passou do outro lado. Não ajudou, né? Igualmente, chegou ao lugar um levita, responsáveis também pelas orações, né, junto com os sacerdotes naquele momento. Viu também e passou de largo. Mas o samaritano, que ia seu caminho, o samaritano na época era de uma etnia religiosa diferente, considerado um herege, vamos dizer assim, né? Chegou perto dele
e, quando o viu, se moveu a compaixão. Aproximou-se, deitou-lhe óleo e vinho nas chagas e regou-as. Em seguida, fê-lo montar em sua cavalgadura, conduziu a uma hospedaria e teve cuidado dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: tome cuidado dele, e o que gastares a mais, pagar-te-ei na volta. Qual desses 3 se houve como próximo daquele que caíra nas mãos dos ladrões? Então respondeu logo o doutor: aquele que usou com a tal da misericórdia. E então Jesus disse: pois bem, vai e faze tu o mesmo. Isso está lá em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Então, só para a leitura, pela nossa leiga análise, nós já percebemos que independe da religião, independe de estar ou não em um templo religioso. O que realmente vale é aquilo que se faz para o próximo. É o bem que se pratica. É essa caridade de Deus. Aqui na mensagem, era um samaritano que para aquele povo, naquele contexto, era um herege, né? E o que acontece? Quem que ajudou? Não foi o sacerdote, não foi o levita, foi o samaritano. Isso nos chama a responsabilidade de pensar até que ponto eu, enquanto cristão, estou exercendo o amor de Deus por meio da caridade, por meio da prática do bem. O que eu, enquanto cristão, estou fazendo de bem para mim mesmo, porque precisamos cuidar de nós para estarmos bem, até mesmo para cuidarmos dos outros. E, consequentemente, o que estamos fazendo para ajudar o próximo. Independente de nossa religião. Não importa se somos espíritas, se somos evangélicos, se somos católicos. Não importa. E dentre as várias outras religiões. Independe do templo. E o Espiritismo nos demonstra justamente isso. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos essas explicações para nós. Não é o fato de estarmos aqui. Não é o fato de estarmos ali ou acolá. O que importa é o bem que fazemos. É a ajuda, é a caridade que praticamos em todas as suas possibilidades. É isso que esse capítulo aqui, do Evangelho nos chama a responsabilidade. Para a gente rever os nossos atos, buscar rever as nossas atitudes, exercer a palavra. Sabe aquela questão da palavra em ação? É isso que a gente precisa fazer. É olhar para o próximo, entender que talvez aquilo que eu muito vejo no próximo, talvez é porque eu tenho os mesmos defeitos ou talvez algo semelhante. Então a gente precisa se distanciar um pouco de nós mesmos. Sabe? Se distanciar mesmo. Meio que se desdobrar. A gente não desdobra dormindo, né? Geralmente a gente não percebe, né? Mas a gente desdobra. Então imaginemos-nos desdobrando, acordado e vendo a gente distante assim, ó. E a gente vê os nossos atos, os nossos próprios atos, o que estamos fazendo ou deixando de fazer. E nos julguemos com o mesmo rigor, vamos dizer assim, que por vezes nós julgamos as pessoas que estão à nossa volta. Façamos um teste apenas, não para ficar nos maltratando depois não, mas para a gente perceber que nós também somos muito falhos, nós também estamos evoluindo, nós também estamos aqui para aprender. E é justamente por isso que a gente precisa se ajudar. Se amando, praticando a caridade em todas as suas possibilidades. Não é só a caridade do pão que se doa. É a caridade do abraço, do olhar, do ombro amigo, da palavra amiga. Do sim e do não quando necessário. Por mais que às vezes isso doa na gente. Mas por vezes a gente precisa fazer isso. Por vezes a gente precisa fazer. E Deus, em sua infinita bondade, Ele nos encaminha da melhor forma, né? Então observa que precisamos viver a lei de amor e de fraternidade, que Ele nos veio revelar e exemplificar. Gente, é muito simples, né? Perceber o que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer.
O que nós almejamos como modelo e guia? Jesus em sua sabedoria e em suas atitudes, não é? A gente não fala isso, por isso que a gente fala, nós somos cristãos, não é? O que eu devo fazer? Então a gente precisa parar e pensar, o que Jesus faria? Como Ele nos ajudaria? Como Ele lidaria agiria em uma determinada situação? Então, simples assim. Falar é fácil, né? Simples assim. E daí é o momento que a gente precisa exercitar. Exercitar muito a nossa paciência, a nossa benevolência, a nossa resignação e trabalhar sempre. Exercitar tudo aquilo que a gente precisa exercitar para melhorar. A gente não faz exercício do braço, da perna, da barriga, de tudo para queimar as gordurinhas e tirar aquilo que a gente não quer? Para abaixar o triglicérides da vida? A gente não faz isso? Na questão da moral que precisamos melhorar, é a mesma coisa. A gente precisa se distanciar da gente um pouquinho, perceber quais são as nossas falhas e buscar caminhos para que isso seja lapidado. Nós somos uma pedra bruta ainda, né? Pois bem, aí dando sequência, aí, né, no Evangelho, no item 3 tem assim, ó, em relação à moral, né? E Jesus, bom, já vimos lá que Jesus sempre disse, e depois, disse-lhe Jesus, e fazei o mesmo, ou seja, fazei o mesmo, praticai o bem. Aí no item 3 nós temos assim, ó, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, se Jesus nos ensina isso aqui é o norte. Se eu estou sendo egoísta, se eu estou indo contrário ao princípio da caridade e da humildade, a gente precisa o quê? Trabalhar essas questões para que elas sejam desenvolvidas em nós. Ah, mas eu não tenho isso. Não. A sementinha está plantada. A sementinha está plantada. O que nós precisamos é cultivar. Deus, quando nos possibilita chegar aqui, reencarnar aqui, Ele planta a sementinha do seu amor no nosso coração. E essa sementinha do seu amor tem todas essas características que precisamos. Só que nós nem sempre cultivamos isso para que ela cresça, para que essas características cresçam e se façam presente em nossa vida e em nossas ações, para que possamos externar isso. Então todos nós temos isso. Por mais cruel às vezes que olhemos uma pessoa e pré-julguemos essa pessoa pelas atitudes que ela teve em determinados momentos desta vida que nós encontramos, elas também têm a sementinha do amor de Deus em seus corações. Só que nem sempre conseguem cultivá-las para que, né, cresçam e virem árvores maravilhosas com bons frutos. Então, em todos os seus ensinos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Isso aqui é uma chicotada que a gente leva às vezes, né? Será que a gente consegue ser brando e pacífico sempre? Nem sempre a gente consegue, não é verdade? Mas somos capazes. Se conseguimos uma, se conseguimos duas, a gente consegue a terceira, a quarta, a quinta. Significa que a gente está precisando exercitar isso. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem, sem ostentação. Isso aqui é uma máxima, né? Fazei o bem, sem ostentação. Mas se virmos alguém fazendo o bem e se ostentando, não vamos ficar julgando também não. Vamos orar para essa pessoa, para ela perceber que não precisa ostentar, né? Nossa missão não é ficar julgando de forma pejorativa as pessoas, não é isso? Observamos, é natural percebermos, mas se percebemos que alguém ou algum lugar está
ajudando e ostentando, o que a gente vai fazer? A gente vai orar para que Deus, sua infinita bondade, os anjos da guarda dessa pessoa, toquem nos corações para que não ostentem. Pronto. Não precisamos sair falando, divulgando, né? Não precisamos disso. Precisamos buscar calmaria. Precisamos cultivar mais o que? Amor. Precisamos praticar a caridade. E a caridade, como eu disse, não é só o pão físico. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Já havíamos conversado. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade. A coloca claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Porque a caridade resume esse amor de Deus, que é amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E por que como a si mesmo? A gente não quer fazer mal para a gente mesmo, a gente quer fazer o bem para as pessoas, né? Para a gente mesmo. Então, automaticamente, se eu faço o bem para mim, eu preciso desenvolver e fazer o bem para o outro também. Então, observem que no quadro que Jesus deu, do julgamento final, da mensagem inicial, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Lembra quando eu comentei que para aquele momento, aquele estágio de evolução da humanidade, eu precisava de alegoria, eu precisava de linguagem figurada, eu precisava em alguns momentos de palavras e expressões mais fortes que chegassem de forma mais direta e de forma mais rápida no entendimento daqueles nossos irmãos. Para que eles entendessem. Porque talvez palavras sempre muito doces, sempre muito figuradas, seriam um problema. Né? Então eles precisariam de uma representação mais concreta do que poderia ou não acontecer para que eles de repente acordassem. Né? Então precisava-se o quê? Apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de quê? De impressionar. Né? Ao lado dessa parte, no caso acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade, no caso, que espera o justo, e da infelicidade reservada ao mal. Que depois do Espiritismo a gente percebe, não é que a pessoa vai para o inferno a vida inteira, não. Ele vai para planos inferiores, porque ele precisa passar por aquele processo de choque, vamos dizer assim, e na hora certa, no momento certo, ele é acolhido e vai para planos de tratamento, para os hospitais, para as escolas, né, dos planos e ali recebe todo o acolhimento necessário para, no tempo certo, ter uma nova oportunidade de reencarnação, para continuar o processo evolutivo. E aí, nesse momento, encarna, logicamente, no plano que lhe for necessário de acordo com as suas necessidades. Então, Jesus, observa que na parábola, ele coloca o samaritano considerado herético para aquela época, mas que tem o quê? O amor ao próximo. Acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, observem, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, com certeza ele nos diria. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ele encerra implicitamente todas as outras. A humildade, que já falamos, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça. Justiça. Gente, justiça é uma coisa, vingança é outra. Justiça. Né? E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. E para que consigamos desenvolver tudo isso e praticar essa caridade, eu preciso exercer, né, e lutar para que o maior mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele se faça em nós, em nossas atitudes. Porque a palavra nos diz, não adianta só conhecer a palavra e só falar a palavra. É preciso
agir, é preciso colocar essa palavra em ação. É fácil fazer isso às vezes? A gente sabe que não é, mas é possível. E a gente percebe quando a gente não conseguiu colocar esse amor em ação. Porque o nosso anjo da guarda nos avisa. Ele chega bem pertinho da gente e fala: ó, você não fez a coisa do jeito que tinha que fazer. E a gente entende, a gente sente, a gente percebe, a gente sente que não deveria fazer, que não poderia ter feito. O coração dói, a consciência pesa. Aí cabe a nós seguir o que Jesus nos fala. Siga e não faça isso mais. Pratique o bem para você e para as pessoas à sua volta. Então observem que a necessidade da caridade, ela é essencial. Fora dela, como Jesus nos disse no caso, não há salvação. É a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima por regra, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, gente, isso aqui é muito importante, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então, gente, todos os homens são irmãos. Lembra quando eu mencionei lá no início? Não importa se é evangélico, se é católico, se é um bandista, se é de qualquer lugar, qualquer religião, é um irmão nosso. Então a gente precisa respeitar. Nós precisamos amar esse próximo, independente de quem seja. A gente precisa se ajudar. As formiguinhas se ajudam, não se ajudam? Quando elas querem uma coisinha, uma vai e outra faz, elas se juntam e carregam o que ela quiser. Você olha como conseguiu carregar aquele peso para elas. Elas se juntam e faz a coisa acontecer. E observe o tanto que essa semente que nós temos do amor de Deus no nosso coração, ela é tão forte que em alguns momentos de nossas vidas a gente age semelhante às formiguinhas, que sempre nos dão um exemplo de sabedoria. Quando acontece uma catástrofe, alguma coisa, muitos de nós nos unimos e buscamos forças e recursos de diversos lugares e vamos ajudar quem está necessitado. Por que a gente faz isso? Porque aquela sementinha, ela desabrocha ali, sabe? E daí a gente externa esse amor de Deus maior de tudo, onipotente, maravilhoso, que está em todos os lugares. Basta a gente querer, sentir e exercer. Então, o que a gente precisa fazer? Buscar o amor de Deus, exercitar o amor de Deus. E como que a gente faz isso? Praticando a caridade, entendendo mais o outro, entendendo a nós mesmos, sabendo que nós somos falhos, a gente erra. É uma antítese, nós somos fracos às vezes e ao mesmo tempo fortes. Um dia eu falei assim, nossa, a gente é fraco às vezes. O Cleves, que era para estar aqui hoje, ele teve um problema, que Deus abençoe, que ele fique bem logo. Eu falei assim, nossa, às vezes eu me sinto fraco em algumas situações. Ele falou assim, não, Renato, fraco não, é indisciplinado. Eu falei, obrigado, é isso mesmo, indisciplinado. A gente estava numa atividade do centro, e a gente conversando, eu peguei e falei assim, olha, às vezes eu me sinto fraco para algumas situações que eu precisaria ser mais forte, né? E ele falou assim, não, Renato, esse fraco não é a palavra mais adequada, e sim, é indisciplinado. Eu falei, é isso mesmo. Boa, muito obrigado, Cleves, porque realmente, na maioria das vezes, o que a gente é indisciplinado para algumas situações na vida da gente. Porque fortes nós somos. Sabe por que a gente é forte? A gente é filho de Deus. E Ele, quando nos coloca aqui, no nosso plano reencarnatório, Ele nos dá as possibilidades que precisamos para seguirmos. Só que a gente tem que, ao receber as intuições que nós recebemos, e olha o tanto que Ele é bom, que ele nos dá o nosso anjo da guarda. Gente, pensa. Olha o tanto que nós somos privilegiados. O que a gente falta é só começar a perceber tudo aquilo que Ele nos fala, de diferentes formas. Não é só por meio da intuição. É pelo amigo que às vezes chega e fala, uma pessoa que você nunca viu, de repente chega do seu lado e fala alguma coisa. Pode ter certeza
que a sincronia entre o nosso anjo da guarda e toda a espiritualidade, amiga, é muito forte. É o nosso anjo da guarda agindo para que recebêssemos tudo aquilo que precisamos para poder passar por aquele momento. Estou passando por um problema, está difícil. Acredite em Deus, busque ajuda, ore sempre, acredite. Tudo passa, nada melhor que uma boa noite de sono. No outro dia, sempre quando eu estou com algum problema, eu peço a Deus, Pai, me ajuda, me dê força e sabedoria, sabe? E eu sempre coloco para mim mesmo, vai passar, amanhã vai ser melhor. Eu vou dormir, amanhã eu vou acordar melhor. E geralmente dá certo. Geralmente dá certo. Na maioria das vezes dá certo. Sabe quando que não dá certo? Quando eu estou mais indisciplinado na oração, no orar e vigiar, no entregar-me nos braços do Pai, para que Ele se faça presente em minha vida. Então é isso, gente. Se entendemos que não somos perfeitos ainda, que estamos em evolução, e que toda vez que percebermos as nossas imperfeições, a gente batalhar para resolver essa imperfeição, a gente e orar para isso, sempre com o bem em primeiro lugar, Deus nos ajuda de diferentes formas. E quando praticamos a caridade para conosco e para as pessoas que estão à nossa volta, geralmente a gente vai ganhando uma força maravilhosa, sabe? E a gente começa a entender, começa a saber lidar com as coisas de forma mais tranquila. Então, por isso eu sempre digo, peçamos sabedoria, busquemos a sabedoria divina em nossas vidas, para que a gente possa viver mais em paz. E em Instrução dos Espíritos, já finalizando, eles nos trazem assim. Esse aqui eu vou ir lendo e comentando, porque é uma parte bem pequena, mas muito importante, que resume tudo isso que a gente está conversando. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens, sobre a terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que a dando por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em lhe compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações dessa caridade. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, quem vos sendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer culto a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Então, olha que interessante.
O segredo é praticar a caridade, ajudar sempre, quem quer que seja, de qualquer religião, de qualquer contexto, em qualquer lugar que estivermos. A palavra nos diz isso, Jesus nos diz isso, Jesus nos mostra nas diferentes passagens o que a gente precisa fazer. Então, nós sabemos, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o ensinamento. Se nós conhecemos o ensinamento, o que a gente precisa fazer? Colocá-lo em ação. Porque só conhecer não adianta. Quantos exemplos que nós temos que às vezes a pessoa nunca conseguiu ler automaticamente, nunca conseguiu estudar os ensinamentos, por exemplo, todos maravilhosos que nós temos, mas que praticou a caridade, foi uma pessoa do bem, talvez sem saber de forma consciente, né, os ensinamentos de Jesus. E quando desencarnou, foi recebido de forma maravilhosa, nada mais, nada menos que por nosso Jesus Cristo. Outros pela espiritualidade amiga. Quantas e quantas mensagens nós temos, quantos e quantos fatos nós já tivemos a oportunidade de conhecer. Isso significa o quê? Os títulos que nós temos, os estudos que nós temos, são apenas detalhes em nossa vida. O que vale mesmo é o que a gente faz pelo próximo. Por nós, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelo nosso colega de trabalho, quem quer que seja. Aquela pessoa que às vezes está caído lá no chão e que muitas vezes a gente passa direto. Ah, mas é um vagabundo. Eu não sei se é vagabundo. E se for, ele está no tempo dele. Então, se a gente não vai ajudar, mas também não atrapalha, né? Ora pelo menos para essa pessoa. Porque ele ou ela, com certeza, está passando pelo momento difícil. Com certeza. Ah, a pessoa está ali porque quer. Em alguns casos, sim, a pessoa quis sair da sua família. Quantos e quantos casos a gente vê? Mas há todo um contexto por trás em que a pessoa não conseguiu lidar com a situação. E achou que indo para o mundo ficaria livre. Né? Quantos e quantos casos a gente vê assim? Cabe a nós julgar? Não. Cabe a cada um de nós ajudar e não julgar. Jesus nos ensina isso. Então, se Jesus nos ensina isso, e se nós somos cristãos, nós precisamos buscar exercer o seu amor, praticar a sua caridade. Gente, é isso. É isso. Simples assim. Tudo que vai contra o amor de Deus, os ensinamentos de Jesus, significa que a gente não deve seguir. Porque Jesus sempre está conosco. E eu vou terminar essa fala nossa com uma música que se chama assim, Eu Sou o Que Sou, da banda Dom. Que é Deus falando com a gente mesmo. É Deus falando com a gente. Porque Deus fala com a gente de diferentes formas, né? Ele fala com a gente na dor, no amor, na palavra de um amigo, num sorriso, num cumprimento, um abraço apertado. Às vezes a gente está mal, a gente recebe um abraço apertado de um amigo e você recebe aquela energia maravilhosa. É Deus falando com você. Deus sabe o que fazer e como fazer na hora certa. Basta a gente acreditar. Então sinta Deus falando assim pra gente, ó. Eu sou o que sou o Deus de amor, e sou aqui pra te curar. Eu sou o que sou o Deus de amor, e sou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas,
tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Eu sou o que sou o Deus de amor, estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou o Deus de amor, estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Vai, meu filho, vai, pois curado está. Vai, meu filho, vai, pois curado está. E assim terminamos a nossa fala de hoje. E eu desejo a todos muita saúde, muita paz, muito amor. Que todos possamos, depois que a nossa irmã fizer o encerramento, que todos possamos ir em paz, com essas energias renovadas, porque todos nós recebemos muitas energias salutares aqui hoje, de refazimento, de cura física e espiritual. E que nós possamos externar todas essas energias onde quer que estejamos, hoje, amanhã e sempre. Obrigado.